estou dizendo agora para os que estão além da sala, né? Que estão em casa assistindo assim esse trabalho. Né? Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Temos a nossa irmã Carla, que é do Manuel Quintão, que vem é um presente para nós, que vem nos trazer tantas reflexões tão importantes, né? Para o nosso alimento espiritual, que a gente, enquanto no corpo físico, alimenta o físico, mas temos uma necessidade extrema, se não maior, desse alimento espiritual. E aí fomos assim agraciados com a presença, né? Agora, dessa vez, agora um pouco constante, que temos visto Carla em outros ambientes e tem vindo aqui, né, na nossa casa. Então, é importante voltar a atenção para cá, gente. O momento agora é para a gente assistir esse trabalho, se doar para esse trabalho. E não esquecer das necessidades da casa. Temos necessidade de adquirir, de coletar alimentos, material de limpeza para o nosso trabalho. E que foi outro mais, o enxoval, né? Então faremos a prece para iniciar o nosso momento, e no final nossa irmã Carla fechará com a prece, finalizando assim o trabalho da noite. Então, Jesus amigo, divino pastor das nossas almas, mestre muito amado, graças à tua misericórdia, mais uma vez aqui estamos reunidos em teu nome e confiamos no teu olhar pousado sobre nós. Conheces as nossas necessidades e a nossa condição de espíritos falidos e falíveis. Contamos com teu amor, com a tua misericórdia. Que essa paz que no momento desfrutamos nesse ambiente possa se expandir pelo universo e alcance a todas as criaturas. Muito obrigada, Jesus, que a tua luz e a tua paz possa ser conosco nesse momento e sempre. Com a palavra, nossa irmã Carla. Muito boa noite a todos. Nós vamos falar sobre um tema tão importante que é ressignificando a vida. E nesse tema é a grande oportunidade de nós refletirmos sobre o sentido da nossa vida. Qual o sentido da nossa vida? As nossas memórias são memórias positivas ou memórias doloridas? Lembranças de fatos que nos impactaram profundamente e que, embora estejam no passado, nós trazemos esse passado para o nosso presente atual. Será que nós nos enquadramos na condição de pessoas com dores emocionais, com sofrimentos emocionais? Então é muito importante que nós aprendamos a criar boas memórias na nossa vida. E diga-se de passagem, o nosso cérebro registra diariamente memórias, quer sejam positivas ou negativas, dia após dia, até o último momento de suspiro nosso aqui na Terra. Então, há de se cuidar dessa saúde mental e emocional, porque ela impacta diretamente na qualidade da nossa vida. O fato de termos vivenciado outrora situações que geraram dores emocionais não é determinante para que sejamos alvo, instrumento do sofrimento eterno. Nós temos o poder de ressignificar as nossas vidas. E tudo isso é um aprendizado. É possível aprender a fazer isso. Mas ninguém ressignifica a sua vida sem um autoconhecimento profundo. O que é necessário ser modificado? E o que é que nós deveremos manter em nossas vidas que nos ajudam qualitativamente, que nos beneficiam a saúde mental e emocional? Recentemente, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, publicou que nós temos no mundo cerca de 1 bilhão de pessoas vítimas de transtornos mentais. Isso é um quadro generalizado do adoecimento mental e emocional. Então, do mesmo jeito que nós precisamos fazer a asepsia material do nosso corpo,
precisamos aprender a fazer a profilaxia mental. Nós emitimos entre 50 a 70 mil pensamentos por dia. É muito pensamento, é muita energia mental. Então, qual a qualidade desses pensamentos que nós estamos emitindo? Parar de pensar nós não conseguimos. Então, este poder de pensar, de emitir pensamentos, todos nós temos. Porém, como nós usamos este poder? Qual o benefício do ato de pensar? Ou será que nós nos enquadramos na condição de prisioneiros da própria mente? Cuidado com isso. Prisioneiros mentais são todos aqueles que têm ideias fixas, que ruminam pensamentos fixos, lembranças e memórias de outrora. Se são memórias negativas, memórias doloridas, memórias traumáticas, trazem à tona emoções equivalentes ao que nós vivenciamos no passado. Você só pode dizer que você ressignificou a sua vida quando você se lembrar de um fato traumático e essa lembrança não lhe causar mais impacto emocional. Aí você pode dizer que superou o próprio trauma. Então esse tema hoje é um tema muito profundo que provavelmente nós não iremos esgotá-lo. Trouxemos sim alguns conceitos espíritas, obviamente que estamos na casa espírita, mas também alguns conceitos da neurociência e da psicologia. Afinal de contas, quem é espírita precisa estudar a ciência, não é? Qual a história que você conta da sua história? Primeiro ponto a ser refletido na noite de hoje. Como você conta sua história de vida? Você conta essa história de vida com alegria, com sentimento de realização ou com tristeza e frustração? Quantos fatos significativos do passado você olha para eles e diz assim: ah, se eu pudesse voltar no tempo, não teria dito aquilo, não teria feito aquilo, ou teria dito o que eu tive vontade de dizer e não disse, ou teria feito aquilo que eu gostaria de ter feito e não fiz. Então todos nós temos momentos emocionais que oscilam. No mesmo dia poderemos amanhecer bem e dormir mal. Alguma coisa nos impactou e alterou a nossa estabilidade emocional. Então nós estamos falando de gatilhos mentais que desencadeiam oscilações emocionais. Esses gatilhos mentais podem vir de fora, estímulos externos ou internos. O que é um estímulo interno? É o seu pensamento. Um pensamento que desencadeia uma emoção. Não é a emoção que desencadeia o pensamento, é o pensamento que desencadeia a emoção. Se é o pensamento que desencadeia a emoção, para cada tipo de pensamento existe uma emoção equivalente. Então, a depender da qualidade do pensamento, eu terei uma emoção na mesma qualidade. E aí nós falamos agora em energia mental. Nós emitimos energia mental diariamente. Por isso que nós nos cansamos tanto mentalmente. Por quê? Porque é muito pensamento, é muita energia mental. E nem todos nós temos a devida disciplina para saber selecionar qual pensamento nos convém dentre aqueles que não nos convém. Muitos de nós estamos estagnados, estacionados numa memória do passado. E essa memória do passado trazemos para o presente atual. São fatos, acontecimentos, situações, pessoas que nos impactaram profundamente. E geralmente essas memórias que ficam registradas no nosso cérebro dizem respeito a situações doloridas, situações que geraram sofrimentos. E por incrível que pareça, o nosso cérebro registra mais memórias
de dor e sofrimento do que de momentos de felicidade. Por quê? Porque o cérebro é um órgão que tem por finalidade manter a nossa sobrevivência. Então é mais intensificada a memória de situações e fatos ocorridos que nos impactaram ou que nos lesaram emocionalmente. O cérebro registra isso como uma forma preventiva de você não vivenciar novas situações semelhantes àquelas que lhe prejudicaram no passado. Então, dentre um montante de lembranças positivas e outras negativas, o cérebro irá registrar com maior intensidade as lembranças, as memórias negativas que lhe lesaram emocionalmente de alguma forma. Entenderam? Então, vejam. Se o nosso cérebro registra com mais facilidade os fatos negativos em relação aos positivos, nós temos que ter cuidado com a escolha que nós fazemos todos os dias. Porque se é verdade que nós fazemos inúmeras escolhas, desde o ato de pensar até a atitude comportamental, nós temos o livre-arbítrio de selecionar o que nos convém e aquilo que não nos convém. Um mau pensamento gera emoções em desequilíbrio, gera comportamentos indesejáveis. E tudo parte do pensamento. Vejam o poder mental. Eric Berne é um psicólogo norte-americano que nos fala que todos nós temos 4 poderes pessoais: pensar, sentir, falar e agir. 4 poderes pessoais que nós absolutamente não compreendemos e não conseguimos discipliná-los a nosso benefício. Então, nós não deveríamos ser prisioneiros das nossas emoções. As emoções deveriam estar a nosso favor e não contra nós. Então, nós temos durante o dia 86.400 segundos. Basta 10 segundos de uma palavra mal colocada, expressada de uma forma negativa, que destrói em nós 86.390 segundos, por conta de 10 segundos de uma atitude comportamental alheia. Nós nos abalamos a tal ponto de muitas vezes sequer conseguirmos dormir. Então, se a atitude externa tem tamanho impacto sobre o nosso lado emocional, a nossa qualidade emocional de vida, que dirá a nossa atitude interna? Vejam quanto que nós temos que aprender a gerenciar nossas emoções. Normalmente, os nossos conflitos decorrem de uma má comunicação. Nem sempre o que eu penso está coerente com o que eu falo. E nem sempre minha atitude comportamental está em coerência com o que eu penso, com o que eu sinto. Se esse nível de incoerência existe dentro de mim, que dirá a incoerência do outro, não é? Por isso que não é fácil você conviver. Porque na convivência nós lidamos com as incoerências alheias. Então, entre o que eu digo e o que você compreende, existe uma distância muito grande. Não é assim? Muitas vezes eu estou dizendo uma coisa e você compreende outra. Então, vejam que a comunicação, ela pode agregar ou desagregar, unir ou desunir. Você disse isso. Não, eu não quis dizer isso, eu disse outra coisa. Não, mas você disse. E uma vez dito, para desdizer fica muito mais difícil. Então, a maioria dos nossos conflitos, dificuldades de relacionamento, surgem e são decorrentes de uma má comunicação. A comunicação, portanto, é algo que deveríamos urgentemente treinar. Por quê? Porque muitas vezes as oportunidades da nossa vida são desperdiçadas, malbaratadas pela má comunicação. Nem sempre nós dizemos o que deveríamos dizer.
e nem sempre expressamos com sabedoria aquilo que desejamos expressar. Então vejam, nós temos pano para as mangas aí nesse tema, não é? Então, qual a história que você conta da sua história? Você conta a sua história de vida com satisfação, com consciência das oportunidades que você aproveitou ou não? Ora, mas os erros do passado deveriam se perpetuar no presente atual e no futuro mais próximo ou mais distante? Claro que não. Os erros do passado nos transformam em pessoas mais amadurecidas. Nós aprendemos com os nossos erros. Nós aprendemos o quanto de sofrimento que é gerado através de uma má conduta, de um mau hábito, de um comportamento indesejável, de uma palavra que foi dita e que não deveria ter sido dita, de uma atitude comportamental que vai na contramão da lei do amor. Nós sofremos na pele o arcabouço de uma sucessão de experiências decorrentes da nossa própria utilização do livre-arbítrio. Então nós nos tornamos um pouco mais amadurecidos no momento atual. Não seríamos quem nós somos hoje se nós não tivéssemos passado por essas experiências. Então eu não tenho que olhar para o meu passado como algo negativo. Eu tenho que transformar a minha visão e compreensão desses fatos, desses acontecimentos, como algo que colaborou para o meu amadurecimento atual. Isso é um ponto de vista que faz toda a diferença na interpretação da minha própria vida. Não é assim? Podemos continuar? Estado interno de sofrimento ou estado interno de graça? O estado interno de sofrimento é aquele onde existe julgamento, culpabilização, comparação, cobranças, críticas, enfim. É aquele estado onde predomina a dor emocional. Eu me culpo ou culpo alguém, outras pessoas, pelo meu estado atual emocional. Então, nesse estado de sofrimento, eu me enquadro e me coloco, me classifico na condição de vítima, vítima do outro, vítima do impacto que o outro causou na minha própria vida emocional. E me colocando na condição de vítima, permanecerei como vítima do outro. E aí veja que nós olhamos o outro, o próximo, como alguém que tem um potencial de nos prejudicar, de nos causar sofrimento, de nos fazer mal. Essa postura defensiva ninguém adquire porque quer. É um mecanismo de autodefesa. De tantas situações de dores emocionais, você hoje se blinda em relação a relacionamentos mais profundos. Então você opta por ter relacionamentos mais superficiais e menos dolorosos. Porque na sua visão de mundo, o ato de se relacionar com outro gera dor emocional. Eu fiz uma palestra segunda-feira lá no Manuel Quintão, onde uma pessoa me fez a seguinte pergunta: amar é sofrer? Era uma reunião de perguntas e respostas e eu disse, isso dá um tema de palestra. Amar é sofrer? Será? O que vocês acham? Então, o estado interno de sofrimento é aquele estado onde você se culpabiliza ou culpabiliza o outro pelos seus fracassos, suas frustrações ou mesmo insucessos vivenciados. Isso é um estado que lhe impregna mentalmente. E por incrível que pareça, isso norteia a sua qualidade de vida negativamente. O estado interno de graça é aquele em que não há comparação. Você não se compara a ninguém. Você não sente necessidade de ser melhor do que ninguém. Você não presta tanta atenção na vida alheia. Você está mais focado nas suas próprias necessidades e o que você pode fazer em benefício do outro. O estado interno de graça é aquele estado em que você tem uma visão de gratidão perante a vida. Por exemplo,
Todos nós passamos pela pandemia, não é? Muitos afundaram em transtornos mentais, outros não. Outros souberam tirar lições preciosíssimas da própria pandemia. Isso é uma visão de mundo, uma visão de provações, de expiações. Você compreende o porquê, para quê e como você enfrentar o sofrimento, não é? Então nós temos causas anteriores de sofrimentos e temos causas atuais. Nós podemos gerar muitos sofrimentos para nós mesmos. O maior mal não é aquele que alguém faz contra mim, é aquele que eu causo a mim própria. E esse mal que eu gero a mim é através do meu pensamento, das minhas emoções, dos meus maus hábitos. E no somatório desses maus hábitos que eu adquiri ao longo da vida, eu estou adoecendo emocionalmente e que dirá espiritualmente, lesando o meu perispírito, meus fluidos perispirituais, a minha saúde física, material e emocional. Veja que o livre-arbítrio nós somos colocados à prova diariamente, através das nossas inúmeras e sucessivas escolhas. Quando eu permaneço na mentalização, com fixações mentais doentias, isso vai ter um impacto fluídico sobre a minha saúde negativamente, sem sombra de dúvida. E aí você vai gerar dentro de si o adoecimento psicossomático, a somatização das suas emoções doentias. As emoções, tristeza, medo, raiva, alegria e afeto, nem são positivas nem negativas, são absolutamente necessárias. Cada emoção dessa tem um objetivo na sua vida. O problema não é você sentir o medo, é você sentir o medo diariamente, 24 horas por dia. É como se você fosse uma máquina que estivesse trabalhando 24 horas por dia. A emoção do medo, ela é básica e necessária, porém deve ser eventual, esporádica e não diária. E a depender da frequência e intensidade desta emoção, você pode acarretar sérios problemas orgânicos. Você pode adoecer os seus órgãos internos, porque o corpo material não suporta o adoecimento mental, não suporta os pensamentos negativos emitidos diariamente. Nossa frequência vibracional se torna muito densa. E aí, nesse estado de graça, você aprende a agradecer e você aprende a orar a Deus solicitando a coragem necessária para enfrentar todas as dificuldades do caminho. Porque tudo passa na vida. Chico Xavier já nos dizia isso. Tudo passa. Não eternize o próprio sofrimento. As 5 feridas emocionais que nós colocamos aqui são feridas absolutamente impactantes no nosso psiquismo, na nossa qualidade de vida. Uma dor emocional profunda decorre da rejeição. Nós não suportamos ser rejeitados. A rejeição gera uma dor profunda no ser humano. E por incrível que pareça, nós aprendemos, nesta sociedade atual, a excluir por qualquer motivo que seja, desde os mais graves até os mais banais. É muito fácil excluir afetivamente alguém, não é? Ao contrário, uma pessoa que tem uma inteligência emocional mais desenvolvida, mais ampliada, que desenvolveu o amor dentro de si, a benevolência, a compaixão, a misericórdia, ela não exclui absolutamente ninguém. Mas nós aprendemos a excluir. Então a rejeição é uma dor universal. A segunda dor é o abandono. Quem de nós não sofre diante do abandono, ser abandonado na vida? Imagine essa dor sendo repetida ao longo da sua trajetória de vida. Isso cria traumas emocionais no seu psiquismo. Então o abandono é uma dor universal. A humilhação é outra dor universal.
Porque essa humilhação, ela mexe com a nossa autoestima, com o seu autoconceito, sua autoimagem. A autoestima é o somatório do autoconceito com a autoimagem. Então, diante de um processo humilhante, vexatório, abusivo, você vai minando sua autoestima ao ponto de você chegar a se questionar se você tem tal ou qual competência, se você é uma pessoa virtuosa ou não, se você merece ou não ser amada, se você é admirada ou não pelas demais pessoas. Você coloca em dúvida quanto ao seu próprio mérito de existir. Então, as situações humilhantes, elas mexem com o nosso ego. A injustiça e a traição também são situações lesivas que afetam o nosso psiquismo e deixam memórias traumáticas registradas no nosso cérebro, inclusive na nossa mente. Eu estou falando aqui das 5 dores universais. E essas 5 dores universais, todos nós, em níveis variados, vivenciamos em algum momento alguma delas. O que fazer diante dessas lembranças? Como superar essa dor? Como superar o nível do trauma instalado? Vamos ver mais adiante. Então, o trauma emocional geralmente é uma ferida que não cicatrizou dentro de você. Quando você ouvir falar em trauma, leia-se ferida emocional que não cicatrizou. E esse trauma emocional ainda persevera dentro de você e precisa de um olhar atento. Precisa de ser cuidado. Essa ferida emocional precisa cicatrizar. Enquanto ela estiver aberta, ela vai gerar dores emocionais. Então, minha ferida emocional, eu preciso cuidar dela amorosamente. E eu preciso reconhecer a existência dessa dor emocional. Muitos de nós carregamos vários traumas, não apenas um. Várias dores emocionais, não apenas uma. E precisamos do processo do autoconhecimento, porque o autoconhecimento vai favorecer a conexão de você consigo própria, ou consigo mesmo. Eu vou entrar em contato com minha dor emocional para poder me libertar dela. Então, o lado sombra que Jung fala nada mais é do que as dores emocionais, as características indesejáveis que todos nós temos. A doutrina dos espíritos é uma doutrina maravilhosa, porque ela vem nos ensinar a quebrar os grilhões mentais, os grilhões que nos aprisionam mentalmente. Segundo Joana de Ângeles nos fala em suas obras, grilhões mentais que geram dores emocionais. É possível se libertar disso. Então veja que nós reagimos impulsivamente quando algo ou alguém nos traz recordações do passado. Você tem algum trauma emocional? Faça a seguinte pergunta: você reage impulsivamente diante de alguma lembrança do passado? Você tende a evitar situações que te lembram o passado? Você costuma ter pesadelos sobre eventos que aconteceram com você no passado? Olha aí o trauma registrado. E isso precisa de tratamento. Precisa de uma terapia. Então, a doutrina dos espíritos, ela nos ensina a enfrentar as provas e expiações de uma forma muito clara. Se é verdade que todos nós estamos sujeitos a vivenciarmos expiações decorrentes do mau uso do livre-arbítrio de um passado mais próximo ou distante, nós temos o livre-arbítrio de amenizar e atenuar esses mesmos sofrimentos, essas mesmas dívidas, através da prática do bem. Então, nos foi concedida a moratória através da atual reencarnação para que nós nos tornássemos seres humanos melhores do que nós somos. E como? Progredindo moralmente e intelectualmente. O espírita precisa estudar.
Se o espírita não estuda, ele não pode dizer que conhece a doutrina dos espíritos. Se ele não estuda a si mesmo, ele não pode dizer que ele identifica os aspectos indesejáveis da própria personalidade. Por que nós temos o olhar para observar as falhas alheias e não observamos as nossas? Então, como é que eu posso me transformar num ser humano novo se eu não identifico os aspectos indesejáveis da minha personalidade? Então, nós não estamos fadados ao sofrimento. Existem formas de você se libertar do próprio sofrimento. E é o que nós vamos aprender na noite de hoje. Ressignificar é dar a si mesmo a oportunidade de transformar algo ruim em algo positivo. E continuar vivendo com esperança, motivação, entusiasmo e otimismo. Eu ressignifico porque eu reinterpreto a visão que eu tenho, a compreensão que eu tenho de um determinado fato e acontecimento que muito me impactou lá atrás. Então é uma nova visão. Veja, tudo depende de um ponto de vista. Quando eu enfrento o sofrimento com tranquilidade, com naturalidade, com compreensão, o sofrimento não exerce poder sobre mim. Eu administro o próprio sofrimento. Isso é um poder fenomenal. Então, compreendendo a transitoriedade do próprio sofrimento, eu não vou focar a minha mente, o meu pensamento, naquilo que me desagrada, mas aquilo que me gera alegria e prazer na vida, de uma forma responsável. Então, ao invés de eu passar 24 horas ruminando pensamentos e lembranças doentias, eu vou agora observar as bênçãos que eu estou recebendo no dia de hoje. Eu vou focar a minha atenção nos aspectos positivos, ocupando a minha mente. Ao ocupar a minha mente, eu não desperdiçarei energias que me são absolutamente necessárias mentalmente. As nossas energias mentais são sagradas. Nós precisamos aprender a não desperdiçá-las. Nossa frequência vibracional nos identifica, mesmo que não venhamos a pronunciar nenhuma palavra. Minha qualidade de energia mental é o somatório de pensamentos, emoções e sentimentos que eu estou emitindo diariamente. Se é verdade que a emoção não está absolutamente sob o nosso controle, a forma como eu enfrento as situações e que me geram impactos emocionais é o resultado da minha escolha. Diante de uma situação que gerou a raiva dentro de mim, eu escolho como expressar a minha raiva ou não expressá-la. Eu escolho como administrar a emoção da raiva. Então, a escolha pode ser entre eu esmurrar uma parede, esmurrar uma mesa, dizer palavras de baixo calão, ou simplesmente olhar de frente para a minha emoção, raiva, e dizer: raiva, você não me domina, eu domino você. Se o piloto do avião pilota o avião, imagine a raiva como a nave pilotando o piloto. É o que a gente faz diante da emoção da raiva. A raiva me domina e eu não consigo ter controle nenhum sobre essa emoção da raiva. E no momento de raiva, eu me desconheço. E sou capaz de dizer e fazer, ter atitudes comportamentais absolutamente indesejáveis, porque estava dominada pela emoção. Quando você está dominada por uma emoção desta qualidade, você acaba tendo um comportamento indesejável. Se você tivesse maior autocontrole, você silenciaria e teria mais cuidado no que você iria falar para o outro. Porque cá entre nós, ninguém merece o nosso mau humor. Ninguém merece o nosso descontrole emocional, não é? Nem nós merecemos as nossas emoções doentias, que dirá o outro. Quando é que a raiva se torna doentia?
quando ela é descontrolada, quando ela é usada para agredir violentamente o outro. E aí agora vem uma expressão de violência psicológica, violência verbal, violência moral, violência doméstica, material, violência sexual, violência contra o patrimônio alheio. São tantas qualidades e tipos de violência que nós somos instrumentos. O limiar entre equilíbrio e desequilíbrio é muito tênue. Cuidado com suas emoções. Cuidado para não se tornar refém dessas emoções. E eu não estou falando aqui de uma coisa teórica, não. Estou falando da prática do dia a dia nosso. Nós temos que aprender a nos governar emocionalmente. Essa embarcação é minha. A responsabilidade é minha pelas minhas escolhas. Não é do meu guia espiritual, não é dos benfeitores espirituais, não são dos meus amigos espirituais obsessores também. É minha responsabilidade mentalizar a qualidade do pensamento que eu desejo ou que não desejo. Eu seleciono. Eu não escolhi essa roupa, eu deveria escolher o pensamento que me convém dentre aquele que não me convém. Eu deveria aprender a dizer não, não quero, não desejo, não faço, não me convém. Não me convém. E aí eu mudo a atenção do meu pensamento. Saio de um pensamento doentio, de uma frequência vibracional extremamente tóxica, e agora vou direcionar o meu pensamento para algo que gere alegria na minha vida. Para algo que me construa, que agregue valor à minha qualidade de vida. Isso é um treino. Nós somos perfeitamente capazes de treinar os nossos pensamentos, desde que para isso saibamos como, não é? E é o que a gente vai aprender hoje. Então, ressignificar é dar a si a oportunidade de transformar algo ruim em algo positivo. Então, se eu tive memórias traumáticas, agora eu quero me curar. Quero curar a minha mente, curar os meus pensamentos, curar a minha alma, me transformar numa pessoa mais fluida, mais leve, mais alegre, resgatar o prazer de viver, de conversar, de conviver com as pessoas, voltar a acreditar no ser humano, porque se eu não acredito no ser humano, eu não acredito nem em mim mesma. Quantos de nós estamos sendo candidatos ao suicídio? Olha, antes de ontem, eu fiz uma palestra no Hospital da Restauração. E depois que eu terminei a palestra, o tema era gestão da emoção, uma pessoa me procurou e disse assim: olhe, eu vim lhe agradecer porque a senhora me tirou um grande peso mental. Eu ia me suicidar hoje. Entendam o poder da palavra. O poder da palavra é forte. Eu ia me suicidar e meus pensamentos negativos foram totalmente embora depois da sua palestra. Eu ganhei meu dia. Entenderam? Nós somos instrumentos mediúnicos por onde nós passarmos. Na palavra que você fala, a forma como você olha para o outro, a forma como você trata o outro, você está fazendo ou não a vontade do Pai. Nunca use seus 4 poderes pessoais, pensar, sentir, falar e agir contra o outro. Não faça isso. Não faça isso. Porque você estará gerando desequilíbrio para si próprio. Aprenda a usar esses 4 poderes em benefício de si mesmo. Deus é Pai infinitamente amoroso e misericordioso. Ele quer nos ver felizes. E para isso eu tenho que gerar felicidade dentro de mim. Eu tenho que resgatar minha alegria de sorrir. Eu tenho que resgatar o meu encantamento pela vida. Eu tenho que me proporcionar momentos e pensamentos felizes. Chega de tanto sofrimento. Não é o Pai que deseja nos ver encarcerados no próprio sofrer. Somos nós. E é possível se libertar desses grilhões. Se libertar desses grilhões que nos infelicitam a alma.
Você não sabe o dia da manhã. Quantas oportunidades vão surgir mais adiante para você? Por que você se condena? Se cure. Tua fé te curou, Jesus dizia. Se tua fé te curou, vamos aprender a nos curar. O Cristo de Deus é a luz na nossa vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, quem somos nós? Quem somos nós sem o Cristo de Deus? Não é? Então, para conseguirmos realmente ressignificar, é necessário olhar o nosso passado. Vamos olhar o nosso passado e interpretá-lo convenientemente, com sabedoria. Os fracassos não são fracassos, são experiências, aprendizados que agregaram muito valor na sua vida, porque hoje você não os repetiria novamente, porque você não deseja sofrer mais, e você aprendeu a grande lição de como não proceder. Então existe uma reinterpretação. Olhe para o seu passado amorosamente e aprenda a se perdoar pelas suas más escolhas, por tudo aquilo que você gerou de sofrimento voluntariamente na sua própria vida. E aprenda a perdoar aqueles que lhe magoaram, lhe lesaram emocionalmente, que lhe violentaram, que usaram de violência contra você em algum momento da sua vida. Quem gera a violência é porque traz a violência dentro de si. E quem traz a violência dentro de si está doente emocionalmente, espiritualmente falando. Expresse sua dor sinceramente, tanto quanto puder. Fale como você se sente. Reconheça sua dor. Identifique essa dor dentro de você. Se possível, escreva. Escreva as lembranças traumáticas, as dores que você carrega dentro de si. Coloque no papel isso. Vai lhe ajudar muito fazendo isso. Isso é uma técnica que deve ser utilizada. Quando você escrever as lembranças traumáticas, você vai organizar na sua mente tudo aquilo que precisa ser modificado e que até então você não tinha tido a devida consciência da necessidade da mudança. Organize por época, por períodos. Coloque no papel. E aí você vai ver que você, como autor da sua vida, você é o autor da sua vida, você vai querer escrever a melhor história e não a pior história. E você vai identificar que essas memórias e essas lembranças já não causam tanto sofrimento como naquela época. Então aprenda a se libertar, deixar fluir essas memórias. Não se apegue ao próprio sofrimento. Deixe que elas vão com o próprio tempo e fique apenas registrada a lição que você precisaria ter vivenciado. Então isso é um ato de sabedoria, não superdimensionar, não supervalorizar os momentos mais infelizes que nós vivenciamos, reinterpretando-os. Então, cuidado para que você não crie expectativas em relação aos outros. Quanto maior nível de expectativa, maior decepção. A mesma pessoa que me faz sorrir é aquela que me faz chorar. Não crie expectativas. O ser humano é um ser humano. Se é um ser humano, ele é falível, está sujeito a falhas. Então não crie expectativas, não cobre do outro o que o outro não pode dar. Assim como não cobre de você aquilo que você não pode dar ao outro também. Eu só posso ser instrumento da paz se eu tiver a paz dentro de mim. Se eu não tiver a paz, eu não vou ser instrumento da paz nunca. Ah, mas eu transfiro para o outro a responsabilidade de me fazer feliz. Ninguém é responsável pela felicidade do outro. Nós somos responsáveis por gerar a nossa felicidade e compartilhamos essa felicidade com o outro. Isso é muito diferente. Não transfira a responsabilidade da sua vida para uma outra pessoa. E não considere que a outra pessoa é a razão do seu viver. Você é um ser humano independente. O outro lhe ajuda a caminhar. Mas você jamais deveria estar numa condição de subserviência ou dependência emocional em relação
a quem quer que seja, por maior amor que você tenha por essa pessoa. O amor liberta, não aprisiona. Simples assim. O amor não aprisiona. Então, o nosso ego nos infelicita. Quanto maior nível de ciúme, maior infelicidade eu gero dentro de mim. Quanto maior insegurança, mais sofrimento eu estou gerando dentro de mim. Então, eu tenho que admitir que eu tenho insegurança. Eu tenho que admitir que eu tenho ciúme. E as causas desse sofrimento poderá impactar negativamente na minha vida. Eu preciso aprender a deixar ir. Eu não controlo ninguém, eu não domino ninguém, eu não posso invadir o livre-arbítrio alheio e eu não posso controlar a mente humana. Então veja, a mente humana no sentido do outro. Então cuidado com as nossas características, nós podemos modificá-las. Agora lembrando que essas características são raízes muito profundas, que exigirão de cada um de nós uma profundidade no autoconhecimento. Quanto maior a intensidade de uma característica indesejável, maior o trabalho para desinstalar da própria personalidade essa característica indesejável. Mas é possível. De tanto treinar, você constrói um novo hábito. E ao construir um novo hábito, você se transforma para melhor. Como eu posso tirar o mau hábito da minha personalidade? Criando um novo hábito positivo. Experimente deixar de tomar refrigerante e você vai agora só ingerir bebidas que fazem bem à sua saúde. Você substituiu o refrigerante por sucos naturais. Um bom hábito que você adquiriu. E assim sucessivamente. Eu falava mal da vida alheia. Eu agora não desejo mais falar mal da vida alheia. Se não for para construir, eu silencio. Então, nós vamos pela constância e disciplina construindo um novo hábito. O hábito leva tempo para se instalar e tempo para ser desinstalado. Então, eu passei vários anos com mau hábito e eu quero agora, em questão de segundo, desinstalar esse mau hábito. Eu terei que ter paciência comigo, que poderei ter reincidência na prática do mesmo mau hábito. Então nós vamos nos desafiando, dando pequeninos passos para conquistarmos aquela virtude ou aquele hábito benéfico que nós tanto desejaríamos. Então veja, fale sobre suas dores, não crie expectativas demasiadamente a quem quer que seja. Eita, passei, não foi? Fale sobre suas dores e não crie expectativas. Não espere grandes atos de reparação. Isso aqui é importante. Muitas vezes o tempo passa e nós achamos assim: aquela pessoa que errou comigo vai pedir perdão. Vai pedir perdão a mim. Nem sempre acontece. Às vezes a pessoa não está consciente do erro que cometeu, do quanto nos impactou negativamente. Não espere absolutamente nada de ninguém, para não se decepcionar, ok? Como ressignificar e superar traumas? Isso aqui é muito importante. Não se torture. Não instale ideias fixas. Não rumine. Não desperdice energia mental com fixações mentais. Ideias fixas que vão lhe adoecer mentalmente. Não se torture. Não se cobre além do que você pode dar. Não exija de você um nível de perfeccionismo que você não alcançou. Reconheça a sua estatura moral e espiritual. Eu ainda tenho essas tendências. Eu ainda tenho essas características indesejáveis e eu quero mudar enquanto é tempo, mas sem tortura, sem auto-julgamento, sem auto-culpabilização, sem se criticar. O maior obsessor de nós próprios somos nós. O meu maior obsessor sou eu mesma. Quando eu me permito
entrar numa faixa vibratória densa de negatividade. Quando minha memória vai buscar lá atrás situações absolutamente desagradáveis. Quer um perfeito exemplo de como acabar uma reunião familiar? De um dia de domingo, quando velhas lembranças do passado você traz à tona e coloca na mesa, em estados mentais de duelo contra outra pessoa. Acabou o domingo, acabou a reunião familiar, e você não queria isso, mas você se permitiu, pela invigilância mental. Não fale negativamente. As pessoas, quando elas se sentem criticadas, julgadas, culpabilizadas, elas tendem a se defender, tendem a reagir, e muitas vezes reagem com agressividade, não é? Então não se torture, não fique remoendo situações que não foram causadas por você. Se você foi vítima do abandono paterno, se você foi vítima de abandono de uma amizade, de um ente querido, de um ente que você amava profundamente, pare de se culpar. A culpabilização não vai resolver a perda que você enfrentou lá atrás. Então nós passamos por perdas, inúmeras perdas na vida. A primeira pessoa que eu me apaixonei é uma pessoa que eu estou casada hoje. E eu tenho absoluta certeza que cada um de vocês se apaixonou durante a vida por várias pessoas, não é? Então pare de se culpar. Pare de encontrar motivos para o processo auto-obsessivo. Não se culpe, apenas reconheça a falha que você cometeu e que você não deseja cometer mais. Entenda o sentido que você dá ao trauma. Qual o sentido que você dá? Como você interpreta as situações menos exitosas da sua vida? Situações dolorosas. Entenda essa interpretação. Você é vítima do outro. O mundo lhe deve algo. O mundo não nos deve absolutamente nada. Eu não posso culpar alguém por não me amar. Eu não posso culpar alguém por não ter me incluído afetivamente na vida afetiva dela. Isso é um livre-arbítrio. Eu não posso comandar o sentimento alheio. E se alguém por um acaso me traiu, que assuma a responsabilidade, que assuma o aprendizado adquirido por essa experiência. Se eu fui alvo da traição, jamais que eu seja agora traidora, porque eu passei na pele a experiência de uma traição, de ser traída por uma pessoa. Eu sei o que é uma dor de uma traição. Como é que agora eu vou trair? A experiência que eu vivenciei não me traz ensinamentos? Claro que traz, não é? Cuide das suas emoções. Vamos cuidar das nossas emoções. Vamos entrar em contato com elas. Vamos começar a ressignificar a interpretação do sentido e propósito de vida. E começar a dizer para si mesmo: eu mereço ser feliz. Eu mereço amar profundamente as pessoas. Eu me admiro. Eu sou admirada. Tem aspectos belos na minha alma. Então, olhe amorosamente para você. Você é uma criação divina. Como criação divina, existe muita coisa positiva na sua própria vida. Acaricie a si mesma, no sentido de que eu mereço ser feliz. Eu mereço compreender o sentido da felicidade. A felicidade sou eu que gero. Existe uma felicidade permanente na Terra? Não. Os momentos felizes são transitórios. Para cada momento feliz existe uma sucessão de momentos de dificuldade, mas você supera as vicissitudes. E a cada obstáculo, cada dificuldade, você vai modificando a sua alma, se tornando muito mais sábia, muito mais experiente, amadurecida. E não tem aquele ser humano que não tenha algo a aprender com outro ser humano. Nós estamos em processo de aprendizado contínuo e permanente. 8 passos para lidar com a rejeição amorosa. Eu botei isso aqui porque é o que mais nos impacta, não é?
A rejeição amorosa. Vamos lá. Separar a rejeição do rejeitado. Veja, vamos separar. Aquele que me rejeitou, eu não tenho que observá-lo como um ser humano inimigo. Eu passei pela experiência da rejeição, mas eu não nutro nenhum sentimento negativo por aquele que me rejeitou. Olha que maturidade espiritual, não é? Você separar a rejeição do rejeitado. Vamos lá. Exercite a autoestima. Respeite a não correspondência. Olha aí o que a gente falou. E o que é autoestima? O que é autoestima? É a autoimagem mais autoconceito. Como me vejo? Como me descrevo? Qual o conceito que eu tenho sobre mim? Que impacto esse conceito exerce na minha vida? Eu gosto da minha pessoa. Ah, mas eu queria ser mais magra, queria ser mais alta, queria ser mais baixa, queria ter o cabelo louro, queria ter o cabelo liso. E aí você vai criando uma série de situações que lhe desagradam. Eu não aceito o meu corpo como é. Se aceite. Melhore o que for possível. O que não for, não é possível. Se aceite, se ame como você é. Não tem um feio, não tem um bonito. Tem o ser eterno espiritual, não é? Encare a tristeza, siga a própria vida, mantenha-se em movimento. Isso aqui é uma regra de ouro, viu, pessoal? Não permaneça na estagnação, porque a estagnação está na contramão da lei do progresso que está no livro dos Espíritos. Nós estamos destinados a progredir moralmente e intelectualmente. Siga a sua própria vida, deixe a vida do outro. Essa pessoa não está mais com você e você está prisioneiro dela? Uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás, você traz para o presente atual sempre. Não suporta ver a felicidade dessa pessoa, pragueja, rumina pensamentos, ele vai colher o que plantou, e aí você fica num processo obsessivo mental. Olha, a obsessão de encarnado para encarnado é triste. Fixação mental. Siga em paz, seja feliz. Eu não domino sua vida, você tem seu livre-arbítrio, você escolheu o seu caminho, eu vou escolher o meu. Não brinque com a energia mental não, viu, pessoal? Cuidado com a energia mental, não é? Faça uma seleção melhor no futuro, inverta as posições e cuidado com a sua energia. Quanto mais amadurecidos sejamos, mais seletivos seremos. Porque eu não vou escolher qualquer pessoa. Eu vou escolher aquela que tem semelhança, afinidade com a minha visão e propósito de vida. Não que o ser humano não mereça a oportunidade de ser feliz, mas eu não vou permitir que a energia sexual do outro me contamine. Vou ter responsabilidade sobre minha energia sexual. Isso é um tema que daria uma palestra à parte, ok? Vamos lá. Eu queria trazer para vocês esse livro aqui, acabamos de publicá-lo, Brilhe a Vossa Luz, está lá na livraria do Manuel Quintão. É um livro cuja renda será revertida para o Lar Manuel Quintão, é uma instituição que nós fazemos parte, sou assistente social voluntária do Lar Manuel Quintão, e é uma coletânea de mensagens de diversos espíritos que nós psicografamos as mensagens. Vou ler para vocês na íntegra. Disciplina é a palavra-chave do processo de aprimoramento espiritual, emocional e intelectual. Nenhum ser humano alcançará patamares de êxito em qualquer área que seja sem a devida disciplina. Quem é Antônio Carlos, nosso guia espiritual? Eu chamo ele de Luiz Carlos, mas na sua bibliografia ele é Antônio Carlos. Meus amigos, nós estamos querendo dizer com isso que a disciplina exige constância. Sem constância não há disciplina. De tanto repetir, você internaliza o próprio ato que você repete. Do mesmo jeito que eu me habituei a ter maus hábitos, eu vou agora me habituar a ter bons hábitos. Combata uma imperfeição de cada vez. E aí nós vamos dando pequeninos passos
E um passo atrás de outro passo, uma sucessão de passos, quando olharmos para trás, já não somos as mesmas pessoas que no passado sofremos aquele trauma, aquela dor psicológica, conseguimos nos libertar da própria dor. É possível. Pessoal, quantos de nós não voltaram mais a sorrir? Não é? Quantos de nós não tem mais esperança? Então, tua fé te curou. Vamos resgatar essa fé. Vamos deixar que o Cristo de Deus cuide de cada um de nós amorosamente. E tenhamos muita paciência com as nossas próprias quedas. Você merece ser feliz. Você é um projeto de Deus, um projeto único, que não existe outro igual aqui, nem no universo. Se valorize, porque Deus te ama infinitamente. Se nós estamos com Deus, quem irá estar contra nós? Não é assim? Brilhe a vossa luz. Muita paz e obrigada pelo convite que nos foi feito para falarmos sobre esse tema na noite de hoje. Vamos fazer a nossa prece, não é? Vamos fechar os nossos olhos. Mestre Jesus, derrama a tua paz, o teu amor, tua misericórdia infinita sobre cada um de nós aqui, encarnados e desencarnados. Nos ajuda, nos mostra o caminho, nos perdoa diante das falhas que nós cometemos, nos ajuda a nos libertarmos da mágoa, do ressentimento, do trauma, do sofrimento. Nós fomos criados para sermos livres espiritualmente, felizes, nos fortalecendo dia após dia, nessa fé que nos alimenta, que nos liberta das sombras, das trevas que outrora nos dominaram. Derrama a tua paz e teu amor sobre esse planeta Terra. Nos concede, Mestre Jesus, uma nova oportunidade para começarmos uma nova trajetória bastante diferente daquela que trilhamos até então. Derrama a tua paz e teu amor sobre todos aqueles que estão aqui e por aqueles também que não puderam estar presentes na noite de hoje. Que tua paz, teu amor nos envolva hoje e sempre. Assim seja. Muita paz.